O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou o ex-suboficial do Exército, Carlos Setembrino da Silveira, pelo assassinato do dirigente do Movimento Revolucionário Tiradentes, Dimas Antônio Casemiro, em 17 de abril de 1971. O MP acusa ainda o médico legista Abelarde de Queiroz Orsini por omissão de informações na necrópsia e incluir dados falsos no laudo. Os dois atuaram na ocultação de cadáver. Segundo o MP, as ordens foram dadas por Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODE, unidade de repressão no regime militar. Já o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, também na época da ditadura, deve ser elucidado. O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a reabrir o processo, investigar e responsabilizar os torturadores e assassinos de Vladimir Herzog. Sabe aquele ditado? A justiça tarda, mas não falha. No caso da morte do jornalista Vladimir Herzog, vítima da ditadura, foi necessário esperar 43 anos para que a verdade prevalecesse. No dia 25 de outubro de 1975, Herzog foi encontrado morto nas dependências do DOI-CODE. As autoridades da época informaram que se tratou de suicídio, versão contestada pelos familiares. O Vladimir Herzog ficou sabendo que estava sendo procurado pela polícia para prestar declaração, depoimento sobre o seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro. Ele era diretor da TV Cultura e, quando ele ficou sabendo, ele teve a iniciativa de procurar a polícia, o DOI-CODE, para prestar o depoimento. E acabou nunca mais saindo de lá. O que aconteceu é de que o Sérgio Gomes, que ficava do lado da cela dele, no DOI-CODE, ele ouviu, né, gritos, berros de tortura. O Vlado provavelmente não resistiu, sim, ao processo de tortura e veio a morrer. O Sérgio Gomes conta de que ele ouviu os berros e, de repente, ele ouviu o silêncio, que era provavelmente o momento da morte. Forjaram o suicídio amarrando um cinto numa foto patética, de que ele se suicidou, inclusive ele estava com as pernas dobradas, não tinha nem espaço para ele se suicidar. Nesta semana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro responsável pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Essa sentença, ela significa a possibilidade real de fazer um novo plenário do Supremo Tribunal Federal para rediscutir a lei da anistia e ter uma nova interpretação que considere que crimes de lesa humanidade, crimes internacionais são imprescritíveis e você possa reabrir os processos penais e responsabilizar e levar à cadeia aqueles que ainda estão vivos e responsabilizar a todos os que são criminosos por crimes internacionais. A sentença condenou o Estado brasileiro a indenizar os familiares, condenou a indenizar o fundo para reparação dessas vítimas e condenou a publicar a sentença em diário oficial, em jornais de circulação nacional, o resumo da sentença, na internet, a divulgá-la no Facebook, no Twitter, a colocar nas páginas do governo federal, do Exército. Para o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, a decisão da Corte deve incentivar a sociedade civil a cobrar o Supremo Tribunal Federal para uma reinterpretação da lei da anistia. Em 1992, o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu a abertura de uma investigação policial, mas o Tribunal de Justiça considerou que a lei da anistia era um obstáculo para investigar. O problema é que, em 2010, o Supremo Tribunal Federal se reúne e, por 7-2, de forma decepcionante, entende que a lei da anistia valia para todos os casos, seja os praticados pelos militares, seja, então assim, todo mundo estava anistiado.
E a defesa, né, os advogados, né, entende de que crimes de tortura são crimes internacionais, são crimes de lesa humanidade. Portanto, os crimes internacionais são imprescritíveis. Emocionado, Ivo Herzog, que tinha apenas 9 anos quando o pai foi assassinado, desabafou. Não encontramos esta resposta no país que meu pai adotou como pátria. Tivemos que buscar nas cortes internacionais. Finalmente, hoje, saiu a sentença tão aguardada. Resultado de um processo doloroso que consumiu nossa família.